Hebreus 10:36 diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Amém? Quero que vocês repitam comigo: vocês precisam perseverar. Vamos repetir? 1, 2, 3. Vocês precisam perseverar. Antes de sentar, fala isso para quem está do seu lado. Olha, você precisa perseverar. Persevera. Amém. Pode sentar, povo de Deus. Nós estamos, hoje já é a quinta palavra que nós começamos sobre passos para a vitória. Vamos recapitular? O primeiro passo para a vitória que nós falamos foi entrega total. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele não vai fazer tudo se você não entregar e não confiar. Segunda coisa que nós falamos foi obediência total. A bênção de Deus sempre acompanha quem obedece à palavra dele. Por isso, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Tem muita gente obedecendo coisas que nem é palavra do Senhor. Tem muita gente obedecendo coisas que é palavra de pastor, palavra de padre, palavra do sei lá quem. A palavra de Deus é a manual da vida e a gente precisa obedecer a palavra de Deus acima de tudo. E quando eu obedeço totalmente, eu alcanço e recebo bênçãos. Nós falamos o terceiro passo para a vitória, vocês se lembram? Vencendo as tentações. Por que vencer as tentações? Porque eu estou naquele caminho de obediência, mas o nosso adversário vai colocar tentações para me levar a pecar. Eu peco, eu afasto de Deus. Se eu estou longe de Deus, eu não recebo as bênçãos de Deus. É lógica. O quarto passo nós falamos há 2 semanas atrás, que era o princípio da honra. Se lembra? Que nós olhamos a palavra honra em alguns textos, nós vimos que quando nós honramos a Deus e honramos pessoas, bênçãos de Deus nos alcançam. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias sobre a terra. Honre ao Senhor com as suas primícias, para que os seus celeiros sejam abastados. Honra. Nós precisamos aprender a honrar. E hoje nós vamos falar sobre o quinto passo para a vitória, que é justamente o que nós lemos ali. Perseverança. A perseverança. Esse texto que nós lemos de Hebreus, como eu falei, nós não sabemos quem escreveu essa carta. Há muitas hipóteses, mas nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus. E ele estava falando sobre uma fé perseverante. E se você ler todo esse texto depois, você vai ver ele concluindo dizendo nesse capítulo: olha, nós não somos aqueles que retrocedem, gente. Não, mas nós continuamos perseverando, até que nós venhamos alcançar o nosso galardão, que é o céu. E também receber aqui as bênçãos que Deus tem para nós. Para isso precisa perseverança. Agora, quando nós olhamos para a nossa geração, meus irmãos, nós sabemos que a nossa geração é uma geração que desiste fácil. Quando eu me formei em psicologia, o meu TCC foi sobre essa nova geração, principalmente falando sobre a conectividade, questão de internet e tal. Mas eu li muitos livros que falavam sobre algumas características. Uma das características dessa geração, considerada a geração Y, geração Z, essa geração que está vindo aí, né, de jovens e adolescentes, é justamente isso. Começam as coisas, mas não terminam. E a gente, se nós perguntarmos aqui, quantos de nós já começaram um curso que não terminou, quase todos nós vamos levantar a mão. Aquela velha proposta de início de ano, né? Esse ano eu vou perder tantos quilos. Tem gente que se empolga. Lá em casa eu conheço uma pessoa que se empolgou assim. Não vou falar muito porque ela não está aqui hoje. Vamos comprar uma esteira. E compra a esteira, mas passa alguns meses a esteira vira cabideiro, né? Porta objetos, porta roupa, enfim. Porque não se persevera nessa questão. A gente poderia olhar para várias áreas da Bíblia, né? No começo do ano, aqui na virada de ano, né? Muitos crentes fazem propósito. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda de capa a capa. Começa bem, mas quando começa a chegar ali no finalzinho de Êxodo, início de Levítico,
político, né, sobre as regras, instruções que o Senhor passa, alguns já estão desanimando, já pulam lá para Salmos, e assim vai. A gente desiste fácil das promessas que a gente faz, dos objetivos que a gente tem. Quando nós queremos uma bênção do Senhor e apresentamos o nosso pedido diante dele, nós também precisamos aprender a persistir. Persistir naquilo que nós almejamos obter. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos vários exemplos de pessoas que conseguiram, alcançaram a sua bênção, porque confiaram no Senhor sim, mas perseveraram. Persistiram, até porque a perseverança, ela vai justamente mostrar o que é um pedido fútil ou o que é um pedido da alma, o que é uma coisa que você queria mais ou menos, uma coisa não, isso eu preciso. O tempo vai dizer isso, e o Senhor espera disso de nós, por isso Ele nos orienta, persista, insista, corra atrás, vai, não desista, não desanime. Nós vemos na Bíblia uma mulher que era chamada de mulher cananeia ou mulher sírio-fenícia. Depois você pode ler essa passagem, está lá em Mateus capítulo 15. Jesus, ele vai para essa região da Sírio-fenícia, porque ele queria ali descansar um pouco os seus discípulos. Mas quando algumas pessoas saibam que Jesus chegou naquela região, essa mulher, ela tinha uma filha que estava endemoniada e ninguém conseguia libertar o demônio daquela menina. E ela vai desesperada. Peraí, aquele Jesus que fez milagre lá na Judéia, na Galiléia, está aí? E ela vai atrás dele, correndo. E ela começa a clamar atrás dele: ô Jesus, filho de Davi, por favor, tem misericórdia de mim, eu preciso de um milagre. Sabe o que Jesus faz no primeiro momento? Nada. Jesus não faz nada. A Bíblia diz, Mateus 15, você vai ver lá, Jesus não respondeu palavra nenhuma. Mas sabe o que essa mulher faz? Ela não fica emburrada. Esse é o mestre Jesus, grosso, antipático, nem falou comigo, não. Ela persiste. E ela continua gritando: Jesus, filho de Davi, eu preciso de um milagre. Os discípulos olham para aquela mulher e olham para Jesus, chega para Jesus: Jesus, por favor, manda essa mulher embora, porque ela não vai desistir. Está vindo aí gritando atrás da gente, o que vão pensar? Sabe o que essa mulher faz quando os discípulos desanimam ela? Ela continua persistindo, até o momento que Jesus vira para ela e a gente pensa: agora Jesus viu que ela é persistente, então Jesus vai fazer um milagre. Sabe o que Jesus vira para ela e fala: mulher, eu vim para as ovelhas de Israel. E a conversa continua e Jesus diz para ela: olha, não é certo tirar o pão dos filhos, que ele estava falando que no início ele veio dos judeus. Não é certo tirar o pão dos filhos, das ovelhas que eu vim apacentar, e jogar nos cachorrinhos. Olha o que Jesus fez, porque ela não era judia. Jesus colocou ela numa categoria que todos os judeus consideravam os gentios assim, né? Uma categoria assim, meio fora assim, né? Jesus colocou ela como inferior, nesse sentido, para ver até onde é a fé dela. Mas sabe o que ela diz? É verdade, Jesus. Mas até os cachorrinhos comem os farelos que caem da mesa dos seus donos. Quando Jesus viu a persistência dessa mulher, Jesus olhou para ela e disse: mulher, grande é a tua fé, pode ir, que a tua filha já está liberta. Eu olho para essa mulher e eu vejo um grande exemplo de persistência e superação. Uma mulher perseverante. Ei, essa mulher, meus irmãos, ela se colocou numa posição extremamente difícil. Sabe por quê? Ela não era judia. Ela saiu na rua gritando atrás de Jesus, e todos os conterrâneos dela, as pessoas que moravam no mesmo lugar, viu que ela estava abrindo mão dos múltiplos deuses que ele tinha e estava colocando a fé dela em Jesus. Ela provavelmente havia pesquisado sobre Jesus, porque ela usa um termo que os judeus usavam, chamando ele de filho de Davi, uma expressão que era usada para o Messias que eles esperavam. Ou seja, sabe o que essa mulher faz? Ela abre mão dos deuses dela, os deuses gregos, e ela coloca toda a fé dela em Jesus, acreditando que ele era o Filho de Deus, e em momento algum ela não desiste.
de ver a sua bênção, o seu milagre acontecendo. Sabe, meus irmãos, a maneira que Jesus reage para ela, muitas vezes acontece conosco. Quantos de vocês já enfrentaram o silêncio de Deus? Eu já enfrentei algumas vezes o silêncio de Deus. A gente ora, mas parece que Deus não responde. Será que Deus está aí escutando? Ele está, mas Ele está atento para ver até onde você vai persistir naquele teu pedido. Deus não é um ser insensível que não se importa conosco, mas Ele sabe que muitos dos nossos pedidos não são pedidos da alma, e muitos dos nossos pedidos nem são pedidos que vão resultar no nosso benefício. Por isso Ele está atento, Ele vai vendo até onde vai a sua perseverança. Mas quando é um clamor da alma, a gente precisa fazer como essa mulher aqui, perseverar até o fim. Para ter uma fé assim, uma fé que rompe barreiras, venceu os problemas, as dificuldades, mas não desistiu. Nós vemos um outro caso, além dessa mulher Sirofenícia, nós vemos o cego Bartimeu, um homem que era filho de Timeu, morava na cidade de Jericó. Você imagina isso, meu irmão? Naquela época, não tinha todos os recursos que nós temos hoje. Hoje um cego, a própria sociedade faz de tudo para incluir ele na sociedade. Tem empregos hoje. Hoje a alfabetização, depois do Braille, né? A alfabetização de cegos. Naquela época, um cego era visto como maldito. Alguém que provavelmente pecou contra Deus, por isso ele está nessa situação. Os cegos, então, o que eles faziam? Cegos e paralíticos. Eles procuravam na cidade um local onde tinha o maior fluxo de pessoas. Ou era na porta da cidade ou na porta do templo. Ali eles ficavam sentados fazendo o quê? Pedindo esmola. Era a maneira deles sobreviver. Lá estava Bartimeu, a vida toda, um homem já adulto, pedindo esmola, pedindo esmola, pedindo esmola. Mas um dia, ele ouve, porque ele, claro, não via, ele ouve que Jesus estava ali. Sabe o que ele faz na mesma hora? Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que Jesus já estava ali no meio de uma multidão. Quando aquele homem que era refugiado, que era colocado na margem da sociedade, começa a gritar, as pessoas começam a chegar para ele: por favor, cala a boca, para de encher, você está atrapalhando o nosso momento aqui. Sabe o que ele faz? Ele não cruza os braços e aceita aquilo. Continua gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz, eu acho interessante o termo que Marcos vai usar lá no capítulo 10. A Bíblia diz que muitos, não eram poucos, muitos insistiam para ele ficar quieto. Muitos o repreendiam, mas ele não desanimou, ele perseverou. Daqui a pouco Jesus ouve: peraí, tem alguém me chamando. Jesus vai lá: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Então veja. E aí ele recebeu a cura. Agora, eu olho para a vida de Bartimeu e algumas coisas que também nós precisamos aprender. Primeiro, ele era cego, mas ele tinha outros recursos. Ele ouvia bem, ele podia gritar. Ele não tinha visão, mas na busca pelo milagre que ele tanto queria, que ele tanto esperava, ele usou os recursos que ele tinha. Ele ouviu e ele gritou. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos recursos que não estamos usando. Muitas vezes é uma fé pequenininha, mas que nós precisamos usar. Muitas vezes é um pouquinho de força só que você tem para quê? Para vir aqui na casa do Senhor, mas aqui você vai ouvir uma palavra e ser renovado. Nós precisamos usar o recurso que temos. Talvez você não está com uma fé gigante que possa transportar os montes, que possa receber o milagre que você quer, mas use o pouco que você tem, use as habilidades que você tem, para depois sim conseguir chegar lá onde você quer e receber a bênção que você espera. O que você tem, meu irmão? O que você tem? A gente precisa ter a ousadia desse homem aqui. A gente até canta aqui, né? Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso.
A gente canta aqui, mas a gente precisa chamar com a alma, gritar. E você precisa entender uma coisa que aconteceu com Bartimeu e também com a mulher sirofenícia. Você precisa entender que sempre vai ter alguém tentando desanimar. E a gente, muitas vezes, cede a essas pressões. Sempre vai ter alguém dizendo: por favor, para de ir na igreja dos crentes, senão não vai resolver nada. Sempre vai ter alguém dizendo para você: teu casamento não tem mais jeito, abre mão. Sempre vai ter alguém para você dizendo: decreta falência, não tem mais jeito. Sempre vai ter alguém, meu irmão, tentando te desanimar. Agora, você precisa perseverar, persistir e saber que Deus pode fazer o impossível e um grande milagre na sua vida. Nós precisamos, irmãos, persistir no nosso clamor ao Senhor. Quando nós olhamos para Lucas 18, depois você pode abrir na sua casa, Jesus está ensinando sobre a oração. Mais uma vez, Lucas 18, ele repete a oração do Pai Nosso, porque os discípulos pedem: Senhor, ensina-nos a orar. Lá em Lucas 18, Jesus ele conta uma parábola que muitas vezes nós esquecemos. A parábola da viúva e do juiz. Eu não sei se você já ouviu essa história. Jesus diz: olha, numa cidade tinha uma viúva, e eu lembro vocês que viúva também era uma figura discriminada, porque não tinha marido, uma sociedade onde o homem, que era a bola da vez, uma mulher que não tinha um homem, já ficava meio de escanteio. Uma viúva, ela precisava que o juiz intervisse a favor dela numa causa. Um juiz, um homem poderoso, Jesus contando a história desse, esse juiz, pior ainda, não era um juiz normal, era um juiz que não se importava nem com Deus e nem com as pessoas. Então, e essa viúva todo dia insistia com esse juiz: por favor, olha para a minha causa, por favor, olha para a minha causa. Quando aquele juiz ia entrar lá no tribunal, lá estava a viúva: por favor, olha para a minha causa. Ele ia entrar na casa dele: por favor, olha para a minha causa. Chegou um momento que aquele juiz, e Jesus diz, aquele juiz ficou tão aborrecido com a persistência daquela mulher, que ele falou: olha, eu não gosto dessas pessoas, mas eu vou fazer só para essa mulher largar do meu pé. E Jesus diz mais assim: se esse juiz, sendo mau, ele fez por causa da persistência da viúva, quanto mais o juiz perfeito, o Pai que está no céu, não fará por vocês se vocês perseverarem na oração. É uma história que Jesus contou, meus irmãos, para quê? Para nos ensinar a ser perseverante. E o último caso que eu vejo, não vai ter como também decorrer mais profundamente, um outro exemplo que nós vemos é os amigos daquele paralítico que levam ele até Jesus. Essa história está registrada lá em Marcos capítulo 2. E você vai ver que existia um paralítico na cidade de Cafarnaum. E eles ouvem falar que Jesus estava lá. Mas como que o paralítico vai até Jesus na casa onde Jesus estava? Não tinha como. Mas ele tinha 4 amigos que se importavam com ele. E os amigos eram perseverantes. Os amigos olharam para ele e falaram: fulano, hoje nós vamos te levar diante de Jesus. Jesus já fez milagres, restaurou saúde de pessoas, e nós acreditamos que Ele pode fazer um milagre e você voltar a correr, a andar, pular e jogar bola com a gente. Vamos lá, fulano. Vamos. Eles pegam então 4 homens, um em cada lado daquela cama onde ele estava deitado, e vão até a casa onde sabiam que estava Jesus. Os teólogos dizem que provavelmente era a casa de Pedro. Jesus ele morava em Nazaré, mas o texto de Marcos vai dizer que Jesus estava em casa. Provavelmente depois da cura da sogra de Pedro, Jesus de vez em quando ficava naquela casa. Eles vão até a casa. Quando eles chegam lá na casa onde estava Jesus, pensa numa casa entupida. Tinha gente saindo pelas janelas. Não tinha como entrar. Jesus estava lá no meio, eles sabiam que Jesus estava lá, mas era impossível entrar uma pessoa. Como é que vai entrar com 4 quadros puxando uma cama? Não tinha como entrar. Eu imagino que estava disputado, Imagino que alguns até fechavam-se o cotovelo. Isso não passa, isso não passa. Aqueles homens tentaram pela porta, não conseguiram. Foram na janela, não conseguiram. Até que um deles tem uma ideia. A gente vai colocar ele lá na frente de Jesus. Nós vamos fazer um buraco no teto, vamos subir lá e vamos descer ele por cordas na frente de Jesus. Irmãos,
Olha só a persistência desses homens. Porque eles estavam dispostos a causar um prejuízo material na casa de alguém que eles não conheciam, ou se, como alguns teólogos dizem, era a casa de Pedro, pior ainda, sabiam como era bravo. Ele depois vai puxar a faca lá para cortar o dele do mal. Sabia como era bravo, pescador, né, difícil de lidar. Então, imagine isso, essa situação. Mas eles vão, cavam o teto, pegam cordas, amarram. Eu imagino, meu irmão, a persistência deles homens para achar corda. Eles não sabiam que tinha que fazer isso até chegarem lá. Vão atrás de corda, amarram aquele paralítico, colocam na frente de Jesus. Olha as persistências desses homens. E daí Jesus olha para aquele homem e diz: uau, a fé de vocês é grande, os seus pecados estão perdoados. Quando os fariseus estavam lá e os mestres da lei, eles pensam: quem é esse Jesus para perdoar pecados? Na mesma hora, Jesus, sabendo que eles estavam pensando, Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem aqui na terra autoridade, o que é mais fácil dizer? Perdoar os teus pecados ou levanta e anda? Na mesma hora, aquele homem se levantou e saiu andando. Irmãos, eu estou contando essas 3 histórias que estão na Bíblia para você entender que a nossa persistência, a nossa perseverança faz a diferença na busca do nosso milagre. Mas você precisa entender que é preciso superar obstáculos todos os dias. Irmãos, é preciso superar obstáculos todo dia. E a perseverança é uma resposta de fé frente à adversidade. Ah, pastor Lediel, mas é que você não sabe como é que está a minha situação. Eu já estou velho demais para recomeçar e tentar ver o meu milagre acontecer. Ei, Isaías vai dizer que o Senhor renova as nossas forças, então confia nele. Talvez algumas pessoas estão falando para você não tem mais jeito, mas a palavra de Deus para Josué é: ei Josué, ser forte, corajoso, porque eu te tomo pela mão direita, faço você vencedor. É a palavra de Deus para aqueles que confiam nele. Talvez você possa estar dizendo: pastor, mas eu já fracassei tantas vezes nessa tentativa. Ei, Deus é um Deus que faz nova todas as coisas, sempre nos dá uma nova chance. Então você precisa se apegar nesse Deus e ser persistente. Busca, ora, clama, porque eu acredito que o seu milagre vai acontecer. Amém? Se coloque em pé nesse momento. Eu vou finalizar com a história de um homem chamado Tony Hillary. E esse homem, ele tentou a primeira vez subir o Monte Everest e não conseguiu. E alguns meses depois, quando ele estava dando uma palestra, algumas pessoas foram zombar dele e colocaram um baita cartaz do Monte Everest para ele ver o que havia derrotado ele. E quando ele assume a tribuna para dar uma palestra, a primeira coisa que ele diz: essa montanha, ela já cresceu tudo que ela tinha para crescer, mas eu ainda posso melhorar mais. 6 meses depois, o primeiro homem a conseguir alcançar o topo do Monte Everest. Irmãos, nós precisamos fazer a mesma coisa. Olhar para esse problema que está nos afligindo e dizer para ele: ei, talvez a minha fé hoje ainda está um pouco pequena, talvez a minha fé não está tão forte ainda, mas eu vou buscar o Senhor, eu vou perseverar na oração, e eu vou ver o milagre acontecer na minha vida. Amém? Eu quero que você feche os olhos onde você está, e nós vamos orar nesse momento. Oh Senhor Deus, hoje, Senhor, nós ouvimos rapidamente aqui sobre perseverança, e sabemos, Senhor, que Tu espera também isso de nós, para que as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre as nossas vidas. Senhor, aqui tem pessoas que estavam já prestes a desanimar, mas eu sei que essa palavra hoje veio do céu direto para esse coração, dizendo: persevera, não desista, não desanima. E nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja nos fortalecendo, que o Espírito Santo nos esteja ensinando a ser perseverante e não desanimarmos frente à provação que passamos.
Oh Deus, nós confiamos em Ti, Senhor, e queremos perseverar a cada dia, frente, Senhor, às dificuldades que enfrentamos. Fortaleça a fé dos Teus filhos, Senhor. Que a nossa fé seja como dessa mulher Sirofenícia, essa mulher cananeia, que mesmo diante de tantos obstáculos não desanimou. Que a nossa fé venha a ser como do Bartimeu, mesmo muitas pessoas mandando ficar quieto, muitas pessoas repreendendo, muitas pessoas dizendo para nós que não tem mais jeito, Senhor, nós venhamos continuar clamando, buscando, sabendo que Tu és um Deus que faz milagre, que responde, que se importa conosco. Deus, que a nossa fé seja como daquele paralítico com seus amigos, que mesmo em frente à dificuldade, Senhor, viram uma outra alternativa e receberam também a Sua bênção. Deus, nos ensina também, Pai, novos caminhos, novas experiências contigo, novos passos que precisamos dar na Tua direção, mas nós continuamos crendo, Senhor, que o milagre que Tu tem para nós vai chegar e nós iremos glorificar o Teu nome e testemunhar a bênção que vamos receber. Seja com os Teus filhos, Senhor, e renova o espírito perseverante na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém.